Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Salmos, Salmos de número 1, versículo também. Primeiro diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, ele é apresentado como a porta de entrada do livro de Salmos. Ele já começa nos apresentando a bem-aventurança, a felicidade, mas não de uma felicidade superficial, e sim da felicidade de uma vida profundamente abençoada por Deus. A palavra bem-aventurado no hebraico é ashrei, que significa feliz, que significa pleno, realizado e próspero espiritualmente. Não é emoção passageira, é estado espiritual de quem anda alinhado com Deus. E a pergunta que nos fazemos é: queremos verdadeiramente ser felizes? E se queremos, com quem temos alinhado o nosso caminho, a nossa vida? Quando observamos este versículo, compreendemos que ele não começa dizendo que o homem faz, mas o que ele evita. Antes de construir, nós precisamos mesmo do espírito de discernimento do espírito. E desse nosso texto, apresentamos algumas lições preciosas que vamos compartilhar. A primeira lição é: cuidado com o conselho que você ouve. O texto diz assim, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar fala de direção, andar fala de conselho, fala de influência. Ninguém cai de repente. Primeiro aceita um conselho errado. Meus irmãos, quem temos tanto ouvido? Com quem temos nos aconselhado? Mas há um que nos dá conselhos sábios e conselhos de vida e vida eterna, apenas o Senhor Jesus. Será que temos ouvido o que Deus, através da sua palavra, tem nos dito? Vivemos dias onde o conselho dos ímpios é apresentado como moderno, inteligente e até libertador. Mas o conselho sem Deus é simplesmente direção sem luz e caminho de confusão. A pergunta que nos fazemos, ela não é apenas quem tem sido seu amigo, mas a pergunta é: quem tem tido voz sobre as suas decisões? A Bíblia, ela nos apresenta como o homem bem-aventurado, aquele que filtra o que entra na sua mente, em seu coração. Podemos nos perguntar: será que temos filtrado o que temos ouvido, o que tem entrado em nosso coração? A segunda lição é: cuidado com o caminho que você tem permanecido. O salmista lhe diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Há uma progressão aqui nesse texto. Primeiro anda, depois para e depois se estabelece. Detém-se significa parar e permanecer. O pecado começa como curiosidade, vira um hábito e depois identidade. Meus amados, uma simples pergunta nos dias atuais: qual tem sido a nossa identidade? A de servo de Deus, daquele que tem a palavra de Deus como guia e prática das nossas, ou somos apenas ouvinte? O caminho que decidimos trilhar, ele tem a capacidade de moldar o caráter. E se você tem permanecido em ambiente onde o pecado é normalizado, a sua consciência vai sendo mais e mais deteriorada e anestesiada. O homem que deseja ser abençoado, ele jamais brinca com aquilo que pode tirá-lo da presença de Deus e certamente com o poder de destruí-lo. E a terceira lição é: cuidado com o lugar onde você se assenta. O texto continua em sua declaração desta maneira: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se fala de conforto, assentar-se fala de pertencimento. Os escarnecedores são simplesmente aqueles que zombam do que é sagrado e desprezam Deus. Quando alguém se assenta na roda dos escarnecedores, ele já não apenas pratica o erro, ele defende esse erro.
O estágio mais perigoso não é o pecado em si, mas a zombaria da verdade que o nosso Deus tem nos ensinado. O Salmo 1, versículo 1, ele nos revela que a queda espiritual, que a apostasia, ela é um processo e ele é progressivo. Anda, para e se assenta. Mas também revela algo grandioso para a nossa vida. A verdadeira felicidade, ela não está no que fazemos primeiro, mas no que decidimos evitar. Meus amados, quem aprende a dizer não ao mundo, certamente ouve um sim de Deus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que, aguardando essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.